amados irmãos, a paz do Senhor. Um abraço fraternal a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma noite para nós meditarmos na santa e maravilhosa palavra do Senhor. E peço que os meus irmãos abram vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57. No Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 9, verso 57. Eu farei a leitura, amados, na versão King James. E a epígrafe da minha Bíblia diz o seguinte: o alto custo do discipulado. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando estava andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, comentou: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar a meu pai. Todavia, insistiu Jesus: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Amados, meditando nessa reflexão, veio à minha mente o seguinte título para a nossa meditação: quais são as pessoas que não podem seguir a Cristo? Quais são as pessoas que não podem seguir a Cristo? Nós vemos por aí no mundo as pessoas dizendo à torta e à direita e da boca para fora, dizendo que amam a Cristo, que seguem a Cristo, que têm suas vidas devotadas 100% ao Senhor Jesus. Todavia, quando nós comparamos a vida dessas pessoas com o crivo da palavra de Deus, nós vemos um contraste absurdo, o que não condiz com a palavra de Deus. Professar que segue a Cristo e seguir a Cristo são duas coisas totalmente diferentes. Seguir a Cristo, amados, está muito além do que as nossas palavras expressam. Seguir a Cristo envolve nossas ações, nosso modo de viver, nossas atitudes. Seguir a Cristo engloba uma mudança total em todos os aspectos da nossa vida. E eu quero meditar com os irmãos acerca do que é seguir a Cristo e quais são, de acordo com o texto, os 3 tipos de pessoas que não podem seguir a Cristo. Certo, amados? O primeiro tipo de pessoas que não podem seguir a Cristo são aquelas que priorizam os bens materiais e o conforto acima dos bens espirituais. O texto relata, amados, que o primeiro homem, quando foi falar com Jesus, ele falou com uma empolgação extraordinária. Ele disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Esse homem estava entusiasmado, estava, vamos assim dizer, com a disposição lá em cima, uma disposição elevada, humanamente falando, porque a motivação dele não era divina, a motivação dele não era correta, uma vez que Jesus diz para ele: as raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele homem queria seguir a Cristo, amados, motivado pelo aspecto material. Talvez ele estava pensando que perto de Cristo teria conforto, teria sustento garantido, não precisaria trabalhar, ele teria todas as regalias materiais à sua disposição, uma vez que Cristo tinha o poder para fazer milagres. Nós podemos até observar no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, muitos que
cercaram a Cristo e não quiseram deixá-lo de forma nenhuma. E Jesus diz que eles o procuravam apenas pelo pão que perece. Por isso que Cristo diz para eles: me procurai não pelo pão que perece, mas sim pelo pão que dá a vida eterna e que permanece eternamente. A sociedade hoje é materialista, amados. As pessoas vão para a igreja em busca de sucesso, em busca de vitória financeira, em busca de prosperidade. Só que elas não vão encontrar essa prosperidade na verdadeira igreja que prega a palavra de Deus, porque Jesus não prometeu riquezas materiais. Ele prometeu sim nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais, conforme diz o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Mas note que são bênçãos espirituais: salvação, justificação, santidade, glorificação, piedade. Todas as demais bênçãos espirituais são aplicadas a nós, os filhos de Deus, através do mérito de Cristo Jesus. Todavia, os bens materiais, a palavra de Deus não nos promete. Pelo contrário, Deus nos promete em sua palavra que nós sofreremos por amor a Cristo, que importa que nós venhamos a herdar o reino de Deus por meio de muitas lutas e tribulações. Então, amados, aqueles que buscam a Cristo motivados pelo pão que perece, pelos recursos materiais, serão frustrados, porque os verdadeiros servos de Deus, a herança deles não é o material, e sim o espiritual, é a vida eterna, é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é o nosso bem mais precioso, é o que nós temos de mais valioso no universo, é a comunhão com Deus e a sua palavra. E aqueles que seguem a Cristo, procuram seguir a Cristo apenas pelo viés do vil metal, serão frustrados, desistirão, cairão por terra, porque essa não é a verdadeira motivação do servo de Deus. Amados, o próprio Jesus, o dono do universo, ele veio como simples ser humano, nasceu em uma manjedoura tão simples, em um ambiente tão simplório. Jesus, amados, ele não desfrutou das riquezas desse mundo, não. A Bíblia diz que ele foi homem de dores, experimentado no sofrimento, como aquele de que os homens escondem o rosto. Era desprezado, e nenhuma beleza nós víamos nele para que o reputássemos ao respeito. Então, amados, o nosso Cristo sofreu com uma vida simples, na humildade do seu sofrimento. Então, todos aqueles que querem seguir a Cristo sofrerão. Bem verdade que herdarão bênçãos espirituais em Cristo. Mas esse materialismo e esse triunfalismo que os falsos profetas pregam por aí não condiz com a palavra de Deus. É bem verdade que Deus chamou alguns para serem ricos, e tem muitos servos de Deus que são ricos, mas diga-se de passagem, nem todos e quase a maioria dos servos de Deus nunca serão ricos. E o mandamento da palavra de Deus é: se tiverdes o que comer e o que vestir, estejais contentes, porque o nosso bem principal é o Senhor. Todas as riquezas dessa vida, amados irmãos, têm que ser consideradas como esterco em prol de ganharmos a Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, esse primeiro tipo de seguidor, aquele que prioriza os bens materiais e o conforto, eles não terão êxito, eles não seguirão a Cristo. O segundo tipo de pessoa que não segue a Cristo são aqueles que priorizam os relacionamentos humanos acima do relacionamento com Deus. No versículo 59, amados, Jesus assevera para outro homem um convite maravilhoso. Jesus diz: segue-me. Olha só, ele recebeu o convite do Mestre, do Rei do Universo. Contudo, esse homem argumentou: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar a meu pai. Esse homem
recusou o convite de Cristo com o argumento fajuto de sepultar a seu pai. E por isso que Cristo responde a ele dessa forma. Todavia insistiu Jesus: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Ou seja, aqueles que priorizam relacionamentos humanos, o pai, a mãe, amigos, familiares, seja o que for, acima do relacionamento com Cristo, esses também serão frustrados em sua jornada. Jesus tem que estar acima de tudo e acima de todos. Ele tem que ser o único Senhor das nossas vidas. Nós devemos amá-lo acima de tudo. Ele tem que ter a prioridade em minha vida, em minhas escolhas, em meus propósitos, em meus objetivos. Jesus tem que ser o meu Senhor. E tudo que compete à minha vida tem que convergir para a glória e para o louvor do seu nome. Na verdade, Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele é o Criador e eu sou a criatura. Eu sou o escravo e Ele é o meu Salvador. Por isso eu tenho que segui-lo e priorizá-lo em tudo. Este homem apresentou esse argumento fajuto de sepultar a seu pai. O interessante, amados, que se nós olharmos essa passagem pelo contexto judaico, se realmente o pai desse homem estivesse morto, nem ali na beira do caminho ele estaria. Olha, raciocinemos, amados. Se o pai dele estivesse morto, onde ele estaria? Estaria no funeral, cuidando de todos os aspectos do sepultamento do seu pai e da cerimônia fúnebre, conforme reza o costume do judaísmo. Então deduzimos que o pai desse homem não estava morto. Pelo contrário, ele estava, em outras palavras, dizendo a Cristo: Senhor, permite-me primeiro ficar um tempo com meu pai, esperar que ele morra, e só assim, só depois que meu pai morrer, eu te seguirei. Ou seja, esse homem colocou o compromisso dele com seu pai acima do compromisso com Cristo. Essas pessoas, amados, também serão frustradas espiritualmente. Nunca herdarão o reino de Deus, porque o compromisso com Cristo tem que estar acima de tudo. Tem pessoas, amados, que priorizam todo tipo de compromisso. São fiéis no seu compromisso com o trabalho. São fiéis demais no seu compromisso com o patrão, no seu compromisso com os familiares, no seu compromisso com amigos. Não faltam, não se atrasam, não deixam em nada a desejar, mas no seu compromisso com Deus, eles faltam. No seu compromisso com Deus, eles se atrasam. O seu compromisso com Deus, eles deixam de segundo plano. O seu compromisso com Deus é esquecido muitas vezes. O nosso compromisso com Deus, amados, tem que superar, tem que obscurecer todos os outros compromissos. Nosso compromisso com Deus tem que estar acima de tudo. É o principal, é o cerne da nossa vida. Importa que nós sejamos fiéis a Deus e não aos homens. Não estou dizendo isso, amados, para que vocês falem nos vossos compromissos, seja em relação às vossas empresas, em relação aos vossos familiares. Não, de forma nenhuma. Agora, se o vosso compromisso com as demais coisas desse mundo atrapalham o vosso relacionamento com Deus, então está errado. Nada pode atrapalhar o nosso compromisso com Deus. O trabalho não pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. A família também não pode, nada. A nossa comunhão com Deus deve estar acima de tudo. Aqueles que priorizam os relacionamentos humanos acima do relacionamento com Deus estão incorrendo num erro gravíssimo. Vamos, amados, mudar, melhorar as nossas veredas, melhorar os nossos caminhos. Vamos colocar o compromisso com Deus acima de tudo. Aqueles que conhecem o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus soberano,
jamais trocarão o compromisso com esse Deus, a aliança com Cristo, por uma aliança com homens falhos e pecadores. Quem conhece o Deus verdadeiro jamais troca esse Deus por nada nesse mundo. Louvado seja Deus. Então essas pessoas que desprezam o compromisso com Deus, elas também não herdarão o reino dos céus. E vamos agora, amados, para o terceiro tipo de pessoa que não pode seguir a Cristo. O terceiro tipo de pessoa são aquelas que contemplam a velha vida, aquelas que continuam olhando para trás, ao invés de seguir em frente, em prol, em rumo, em foco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em relação à terceira pessoa, Jesus escuta uma promessa dela, está no versículo 61. Essa pessoa assim promete a Cristo: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Olha só, amados, a audácia dessa pessoa. Ela começa falando com ênfase: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Em contrapartida, Jesus diz a ela: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Aqueles que seguem a Cristo não podem e não devem ficar olhando para trás. Um exemplo muito claro, amados, de como olhar para trás é prejudicial é o exemplo da mulher de Ló. A ordem de Deus para Ló e sua família era sair apressadamente da região de Sodoma e Gomorra. Só que o coração deles estava tão enraizado nessa vida promíscua, nessa vida de pecado que Sodoma e Gomorra proporcionava, que a mulher de Ló, ao fugir, ao sair da cidade, ela continuou olhando para trás, porque ela amava aquele regime pecaminoso, ela amava aquele sistema mundano. E tem muitos dentro da igreja que nem a mulher de Ló, olhando para trás, porque os seus corações ainda estão no mundo, no sistema pecaminoso, ainda estão nas velhas práticas horrendas da velha vida. E aqueles que seguem a Cristo verdadeiramente não devem olhar para trás, e sim para frente, para uma nova vida, uma vida santa, uma vida de comunhão com Deus, uma vida agora de compromisso, de santidade, de devoção a esse Deus. E tem muitos, como a mulher de Ló, estagnaram no caminho, viraram a estátua de sal, espiritualmente falando. Não avançam, não reagem, estão estagnados, porque os seus corações ainda estão no Egito, ainda estão na Babilônia, ainda estão em Sodoma e Gomorra, ainda estão nas velhas coisas dessa vida. Por isso que o mandamento de Deus é: sai da Babilônia, ó povo meu, foge da Babilônia, não toqueis nada impuro, saí dela apressadamente, voltai-vos para mim e eu vos receberei, eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus manda hoje o seu povo sair da Babilônia, abandonar a vida pregressa, abandonar esse sistema mundano de pecado, de mentira, de hipocrisia e olhar para frente, prosseguir em direção ao alvo, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para trás. Esse homem que argumentou com Cristo, que falou em despedir-se dos seus familiares, com certeza, amados, ele estava pensando em fazer uma festa de despedida, em participar de uma nova farra, de aproveitar as últimas comemorações, os últimos prazeres da vida promíscua, porque na verdade o seu coração ainda estava nas velhas práticas do pecado. Ele não queria seguir a Cristo verdadeiramente. É por isso que Jesus diz: aquele que coloca a mão no arado não pode, não deve olhar para trás. E da mesma forma nós, amados, os servos de Deus, não olhemos para trás, para o pecado e para o mundo,
olhe para Cristo, siga em frente, porque em Cristo nós temos a vida eterna. E para finalizar, amados, quem é, pastor, a pessoa que pode seguir a Cristo? Quem é essa pessoa? O texto revela. No versículo 23, Jesus diz: aquele que quiser seguir-me deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Pronto. O segredo de seguir a Cristo é esse, amados. Negar a si mesmo, negar a sua natureza pecaminosa, negar o seu eu, negar o mal que há dentro de você através da ajuda do Espírito Santo e tomar a cruz, sofrer por amor a Cristo, mortificar a sua carne, sofrer o desprezo desse mundo e desse sistema pecaminoso. Porque importa, amados, sofrer por amor a Cristo é muito melhor sofrer por amor a Cristo do que viver todos os prazeres dessa vida sem Cristo e no fim ir para a perdição eterna e para o inferno. É por isso que Jesus diz: o que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale de nada, amados. Tudo que há nessa vida perecerá. O pecado, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, tudo passará. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para todo sempre. Portanto, amados, aqueles que querem seguir a Cristo, neguem-se a si mesmos, abandonem o pecado e tomem a sua cruz. Sofra por amor a Cristo. Porque, na verdade, por mais que soframos aqui, contudo, tudo aqui é passageiro. Com Cristo na glória, na eternidade, nós gozaremos por toda a eternidade com Cristo. E diz a sua palavra que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Lá será, amados, céus maravilhoso, incomparável. Vale a pena sim sofrer por amor a Cristo e ser fiel a esse Deus maravilhoso. Então quero concluir essa reflexão dizendo: não priorize os bens materiais, não priorize os relacionamentos humanos, não priorize a velha vida que já passou. Priorize a Cristo, negue-se a si mesmo e sirva a Ele com todo o vosso coração. Que Deus vos abençoe a cada um de vós, no nome santo e poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.